Graça e paz, boa noite. Eu estava aqui pensando que eu sempre quis dar o meu testemunho, mas eu sempre tive muita vergonha. Só que tem muitas varoas, adolescentes, até pré-adolescentes, jovens, crianças, adultas, até mesmo varão, porque o que eu vou falar aqui se encaixa também varão, não é verdade? Vamos lá. Eu vou contar um pouco de cada coisa da minha vida, a minha história. Hoje eu vou estar relatando. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Regina da Silva Alves, esposo de Paulo Gonzaga, mãe de 4 filhos abençoados, todos casados. Minha mais velha tem 6 filhos, que são os netos maravilhosos. A minha caçula das mulheres tem um casal, que são netos maravilhosos. Aí vem o meu filho, que tem 2 meninas, que são netas maravilhosas. Aí vem o caçula, que tem uma menina, que é uma neta também maravilhosa. Todos os meus 11 netos são maravilhosos. Por que eu estou falando isso? Porque hoje eu tenho uma vida que eu tenho que agradecer muito a Deus. Deus que me deu essa família maravilhosa. Esse que está entrando é meu esposo, o que eu citei no início. Então, eu não tenho que me queixar da minha família, do meu casamento. Inclusive, esse mês eu faço aniversário de casamento, dia 26, pois é. Só não vou dizer a data. Não, o número de casamento. Mas eles são uma bênção. Então, o testemunho que eu tenho para dar eu nunca fui evangélica, cristã. Eu nasci num terreiro de macumba, umbanda, que ficava ali em Cascadura, depois Nilópolis, tudo do Rio de Janeiro. Antes de eu nascer, a minha mãe veio de Salvador, numa caixinha de sapato. Eu estou falando que é o que contaram. E minha família ficou tudo por lá. Eu não conheci meus avós biológicos, eu não conheci o meu pai biológico, eu não conheci o meu irmão Luciano, a qual hoje eu senti desejo de estar me expondo no meu canal para falar para o meu irmão Luciano. Luciano, se esse vídeo chegar até você, saiba que eu aqui, tua irmã mais velha, não está querendo tirar você
dos seus pais, não. O que aconteceu lá no passado ficou no passado. Eu só quero ter a chance de lhe conhecer. Oi, Janete, paz do Senhor. Oi, Jesus. Olha, então eu quero dizer que eu sou muito grata a Deus pelos irmãos que Deus colocou no ventre da minha mãe. E a minha mãe teve filhos muito novinha. Eu era tão nova, mas eu lembro de tanta coisa. Que a minha mãe, ela era uma mulher guerreira. Que a minha mãe, ela era trabalhadora. A minha mãe era uma mulher que areava panela de alumínio, de deixar um espelho das casas de família. Hoje em dia, eu não sei arear uma panela, não vou mentir não. Meu esposo teve que levar panelas minhas para levar para arear. Por sinal, nosso amigo cobra um preço camarada para aqueles que são local e estão vendo. Eu só não posso fazer propaganda aqui porque eu não estou ganhando para isso. Então, voltando a mim, que eu não posso sair do foco. Espera aí. Então, minha mãe teve eu, não sei se ela teve outro antes de mim, mas ela teve eu primeiro, eu aqui. Depois teve meu irmão, Luciano. Quando eu conheci meu irmão, eu conheci ele lá na rua da minha madrinha. Ele estava jogando bola. Eu falo primo, mas não é primo, né? Era o filho da minha madrinha, o Pedro. E nós éramos muitos amigos. Pedro também, se esse vídeo cair na sua mão. Sei que minha madrinha não está mais em vida, meu padrinho também não. Quem estiver vendo este vídeo, estou aqui. Não morri não, hein? Estou aqui. E a gente brincando, e foi eu, uma amiga minha, fomos lá, eu nem lembro o que a gente foi fazer na minha madrinha. A gente gostava de ficar andando de bicicleta, rodar aquilo tudo. Eu morava na Justino de Araújo, mas eu pegava a bicicleta, eu e minha amiga, minha tia deixava eu passear de bicicleta de tarde, não estava fazendo nada, e minha tia deixava. Porque lá, na minha tia, tinha um lema: se fez tudo, tá certo. Se fez tudo, as suas tarefinhas, não tem mais nada para fazer, pode brincar. E o brincar meu era andar de bicicleta. Então eu pegava a bicicleta e ia lá para Pedro de Melo. Era ali que as minhas colegas, que era da minha sala, a Vânia, se eu esqueci algum nome, me perdoe. A Vânia, a Meire Adriana, que depois casou com o Monarca, nosso amigo, Luciana Nunes, outras mais. Estou um pouquinho emocionada, porque para lembrar disso, mexe aqui, ó. Mas hoje eu senti desejo de estar contando a minha história. Porque, na verdade, é para achar meu irmão Luciano.
por favor. Me ajude a encontrar meu irmão Luciano, minha cunhada, minha sobrinha, que são gêmeas. Se tiver outros sobrinhos também quero conhecer. Se tiver sobrinhos, netos, eu quero conhecer. Até a família dele, por que não? Nós, como somos servos de Deus, não sei ele, mas eu como uma serva de Deus, minha família conhecedora de Deus, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós não estamos aqui para, como eu posso dizer, não vem a palavra, mas eu peço, Luciano, você tem uma irmã, que sou eu, que pinta o cabelo de loura, porque você é loura, e diz que o nosso pai também era louro, né? Branco. Acho que você parece mais com ele do que eu parecia com ele. Eu sou mais puxadinha para minha mãe. Assim, o meu pai que me deu o nome, a irmã dele, não é a minha tia biológica de sangue, mas é como se fosse. E se você olhar para mim e olhar para ela, você vê que tem uma semelhança muito parecida, porque não é o sangue, que eu sou irmã de sangue. Não, nós todos somos irmãos em Cristo. E eu tenho uma semelhança com a minha tia e com o meu primo Anderson, que é o meu compadre, padrinho da minha filha mais velha, padrinho mesmo, na Igreja Católica, Padre Paulo. Mas todo mundo fala, você é muito parecida com a sua tia. Parece, quando eu boto foto dela, que eu falo tia, mãe, que eu escrevo tia, mãe, ela bota sobrinha, filha. Já minhas filhas, ela faz questão de botar meus netos, meus bisnetos, mas ela bota, né? Tudo bem. Sandra, não leva pro coração, não é uma brincadeira. Desculpa, eu esqueci de pegar minha água. Já estou ficando com a garganta seca. Vamos lá. Então, você também tem uma irmã que se chama Carla. Uma irmã que é gerada só por parte de mãe, mas é sua irmã. Você teve um irmão também, que seria o nosso irmão caçula, mas esse aí já partiu. Acho que vai fazer 2 anos que ele partiu. Mas nós sempre quis, eu e minha irmã, te conhecer. Minha irmã tentou por diversas vezes te procurar, mas ela não conseguiu, desistiu, porque a gente não tem muita habilidade com a internet. E foi aonde veio na minha mente, eu aqui sentada, de colocar a nossa história, não a nossa história, se é que você entende.
Ninguém precisa saber. É só para te conhecer. Por quê? Eu vejo o programa da Eliana, que procura a pessoa perdida. Eu vejo o programa do Luciano, do Celso Portiolli. Então, são programas que eu agora botei na minha cabeça que eu vou procurar. Não só você, mas o meu pai biológico também. Muita gente vai falar, poxa, mas quem criou ela não foi o Biratã? Foi sim. Mas por que eu também não posso conhecer o meu pai biológico? Eu quero. Agora eu não sei se ele continua vivo ou não vivo. Teve pessoas que falou que conheciam meu pai, e essa pessoa mora até no mesmo local que eu, deu endereço, mas falou que ele está em cadeira de roda, e isso e aquilo eu não sei. Eu nem conheço ele. As pessoas que me adotaram, que dizem que o meu pai biológico é assim, 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 e fala até que eu tenho parente ali por perto, aonde, eu vou falar, na Vila Vintém, que se chama uma tia minha, Maria. E realmente, quando eu era pequena, eu ia com a minha mãe numa casa de uma Maria. E essa Maria falava, vem cá com a tia. E ela era loura, muito loura, loura. Hoje eu não sei se ela é viva. Tem hora que me dá vontade de ir nesse lugar, porque é colado a linha de trem. E lá em frente tem um bar que todo sábado funcionava. Eu lembro, tinha sinuca, só que eu nunca corri atrás. Só que no domingo foi comentado sobre a minha história, meu esposo, o meu pai, esse que me adotou. Só que meu esposo falou uma coisa que veio matutando. Você nunca se interessou de procurar o seu irmão? Eu já sim, mas eu não consigo falar com ele. Fechando esse parênteses, essa é a minha história de quando eu era pequena. Recapitulando, pulando etapas. Eu, quando cheguei em 2013, eu não sei o porquê, para quê, não sei, até hoje eu penso sobre isso. Eu tive um problema de dar ouvido a algumas pessoas e ali eu me aborreci a ponto de virar uma favelada, porque eu esqueci que eu era da igreja, eu queria voltar, velha criatura, voltar a fazer o que eu fazia como funkeira, 5 minutinhos batendo para valer, para ganhar ibope. Então, eu já fiz de tudo na minha vida. Eu já fiz judô,
já fiz capoeira, coisas que eu pudesse me defender. Aí quando eu vim morar aqui, as pessoas do local onde eu morava me respeitavam. Eu vim morar, eu era uma jovem, com 3 filhos. A minha vida sempre foi a mesma que eu sou hoje. Eu saio, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário. Sempre foi assim, mas eu sempre fui na minha, quieta, nunca fui de arrumar confusão com ninguém. Trabalhei numa igreja que inaugurou um círculo de oração. E assim foi. Trabalhei em outra igreja. Já mudei várias vezes de igreja. Não é que as igrejas são ruins, não. É que o problema estava em mim. Muitas das vezes, nós queremos mudar de igreja porque achamos defeitinho. Mas o defeitinho é nosso, não é da igreja. Nós temos que parar para pensar e parar de mudar de igreja. Porque, na verdade, nós estamos servindo um Deus, nós não estamos servindo a igreja. Porque aonde nós formos vai ter um problema. E muitas das vezes o problema somos nós. Nós temos que aprender a nos adequar aonde nós estamos congregando. Eu hoje congrego numa igreja pela honra e glória do Senhor. A pastora da minha igreja é uma bênção. O meu pastor é uma bênção, a família é uma bênção, a membresia é uma bênção. Aí, em 2013, minha filha estava grávida da minha neta. Ela já tinha tido o meu neto, Eric Elson. Vai fazer 14 anos esse ano, o Eric. E ela estava grávida da minha neta. Só que ela morava num lugar distante. E como tinha uma meia água do lado da minha casa, o kitnet, eu não sei muito bem falar sobre isso, não entendo. O que é kitnet, o que é meia água, não sei. Então, o pai dos meus netos, na época, esposo dela, ele estava fazendo serviço aqui em casa, uma bênção ele. E ela se irmou de vir embora, que ela queria ficar perto de mim. E nós fomos lá na inquilina e conseguimos. E ela veio para cá. Só que você consegue uma coisa boa aqui, aprenda. Temos que ter vigilância. Se você recebe uma bênção agora, temos que orar a Deus, porque se nós não vigiarmos, nós vamos pagar um grande preço.
duas abelhinhas, eu costumo de falar abelhinhas para não dizer nome, me chamaram. Eu mandei minha filha entrar, antes eu tivesse mandado ela ir comigo ali, de repente nem tinha acontecido nada, porque as abelhinhas não iam falar nada, né? Pai, Senhor, missionária, que Deus abençoe. Missionária, ora por mim. Gente, olha só, quero lhe pedir perdão, porque é a minha primeira vez entrando no meu canal. Eu já entrei uma vez pregando, mas como eu mudei a conta, e eu descobri como se faz para ter minhas irmãs em Cristo me assistindo. Olha como é que eu tô chique, olha. Olha, fiz um penteadinho top. Tá vendo? É chique. Voltamos lá. Aí essas duas abelhas... Vânia, meu amor, tá assistindo, né? Chama a Meire aí. Ó, força total. Eu vou conseguir, Vânia. Voltando, foco. Então, eu percebi que essas duas abelhinhas, elas me chamaram para fazer fofoca de uma outra pessoa, que eu também não vou citar nome e não vou falar nada. E o que eu quero dizer com isso? Eu dei ouvido dessas fofocas e ali eu me exaltei e ali eu o dia inteiro aprontei e... Moral da história, eu fui lá para a estrada e fiz um pacto. Eu fiz um pacto. Uma pessoa que era da igreja, que já foi da consagração, como assim, irmã Ana? Não sei, mas eu fiz um pacto. E ali eu quis morrer. E ali eu me joguei pro carro, ou sei lá o que, me matar. Mas como Deus tem uma obra na minha vida, como na vida de vocês, desde o ventre da minha mãe, mesmo ela lá, indo para os negócios que nem eu falei aí, mas graças a Deus ela foi liberta e partiu para a glória, que ela aceitou Jesus, se batizou e partiu para a glória. Foi muito rápido. Então, o que eu quero dizer? Não foi o momento, mas eu aprontei. Eu aprontei com meu esposo, eu aprontei com meus filhos, eu aprontei com a minha vizinhança. Aprontar que eu digo com as minhas vizinhanças, entenda bem, é que eles ficavam de camarote vendo a minha situação. Pessoas que podiam estar de joelho orando pela minha vida, e não foi isso. Foi isso aqui, ó. Entendeu? E eu ouvi uma pessoa falar para o meu esposo: se fosse eu, já tinha, ó, largado. Uma bendita que, na verdade, achava minha casa um pedaço do céu. Pois é. Que Deus abençoe ela também. Se ela estiver escutando, eu não posso deixar de falar. Não estou citando o nome.
mas que Deus venha tocar no coração de todos, todos, porque eu estou aqui para contar minha história e eu vou contar. Então, eu fui internada em vários hospitais. Eu fui internada em hospitais psiquiátricos. Ali para Ana Alice, acho que era em Piedade, não recordo. Eu deveria ter pegado os nomes escritos para estar falando. Se você me convidar, aí eu vou levar os nomes tudo direitinho. Dom Pedro, muito hospital, e outros a mais. CAPS, outro CAPS de Madureira, fiquei lá, acho que 10 dias, não recordo antes. Mas como na vida de uma cristã, o sol que ela fala tem que ter prova, né? Pois é, presta atenção. Tá vendo isso aqui? Dá para ler? Ó, deixa eu ler. Depaquênia. Vamos lá. É isso aqui. Depaquênia. Todo mundo pensa, parece uma balinha, parece, né? Mas eu que estou acostumada, ok. Agora, quem não está acostumado aqui é uma bomba, como diz minha filha. Vamos lá. Tá vendo isso aqui? Isso aqui eu não sei falar o nome, mas o final é lítio. Lítio. Muita gente conhece. Isso aqui, eu tive depressão. Muita depressão. Depressão é aquilo que fica dentro de um quarto e não quer ver mais ninguém. Isso aqui também é remédio controlado. Eu não sei falar o nome, tá muito pequenininho. Isso aqui também, tá vendo? É remédio controlado. Isso aqui também é remédio controlado. Fora diazepam, que eu tomei. Fora um outro para dormir. Hoje em dia eu não preciso desse remédio. E detalhe, quando foi em fevereiro, não lembro o ano, eu sei que era dia 9 de fevereiro, eu tomei um vidrinho de um remédio que acho que era para dormir. Que o meu esposo fala que acho que eu dormi 3 dias. 3 dias. Entendeu? Só assim foi bom, né? Eu parei de perturbar a família. Então, o que eu quero dizer com isso? Que hoje em dia, por causa desses remédios aqui que eu tomo, que na época foi os psiquiatras que passou, aí quando você passa de psiquiatra para psiquiatra, eles vão mudando. Esse aqui, vou tirar esse, botar esse. Tá. Só que hoje eu estou pedindo a Deus, para Deus me libertar de todos esses remédios. Então, o que eu quero dizer é que eu tenho assistido muita reportagem de adolescentes, pré-adolescentes, querendo se matar, com depressão, com crise de ansiedade.
mãezinha que acha que é frescura, é isso, é aquilo. Não é frescura. Porque só quem passa pelo problema sabe do que está passando. Sofre. Às vezes sofre sozinha. Eu não queria receber visita na minha casa. Tá? Então hoje eu estou aqui para contar uma parte, porque a outra parte é só quando chegar o resultado do exame do meu crânio, que eu estou entregando na mão de Deus. Se o exame der ok, que eu não tenho mais nada, eu glorifico a Deus. Se o exame não que não der nada, eu glorifico a Deus. E se der alguma coisa, eu também glorifico a Deus. Mas por quê? Porque Deus é quem sabe. Deus é quem sabe o dia, a hora, o ano, a noite que eu vou ficar sã. Porque a mulher no fluxo de sangue, ela levou 12 anos. Ela gastou todos o dinheiro, todos os recursos que ela tinha. Pensa comigo, uma pessoa que passa por momento do dia, do fluxo, que leva 3 dias, já é uma chatice. Leva uma semana, já é uma chatice. Agora imagine 12 dias. 12 dias. E quando passou Jesus no meio daquela multidão, ela queria ir lá, ela queria, não, ela foi. Eu creio que ela estava fraca. Eu creio, porque eu quando ficava assim, meu esposo é testemunha, ele está aqui. Eu morava num bar aqui. Meu esposo, do nada, naquela época, não tinha telefone para a gente se comunicar. Ele tinha um grandão, cembolão, tijolão. E glória a Deus por isso. Meu esposo chegava com fígado. Parecia, não, com certeza, Deus falava no coração dele. Leva o fígado. Tua esposa está doente. Mas era só quando eu ficava menstruada. Tem que falar o nome. E outra, a minha neta tem 9 anos. Já está tudo preparado na bolsinha dela. Bermuda de escola, calcinha, o modice. Eu explico tudo para ela. Tudo que Deus explicava para minhas filhas. Ah, mas não está adiantando a mente dela. Não, porque minha filha tinha 9 anos, ficou mocinha. A outra ficou com 16. Tem o que não tem. Irmãs, tire esse tabu aí. Ai, eu não posso falar, não. Se tu não fala, outro vai lá e faz o que você não queria. Tá me entendendo?
Eu tô segurando o dente que eu uso prótese. E eu não sei o porquê, descolou aqui, ó. Mas tudo dá graça. Tá dando para entender? Tá, né? Então, aquela mulher, 12 anos, eu creio que ela fraca, mas quando Jesus passou e ela vendo aquela multidão, ela criou forças. E ali, para não estender muito, que está quase acabando o meu tempo, ela se jogou e conseguiu tocar na orla. Se tão somente tocar, você será curada. Quantos de nós estamos esquecendo de tocar na orla? E ali o Senhor falou, alguém me tocou. Os discípulos falaram, mestre, todo mundo te tocou, porque estava cheio. Ele falou assim, não, mas essa saiu virtude. E ela foi curada. E nós temos nos jogar no chão e falar, Deus, eu quero tocar na sua orla. Bom, eu falei para vocês que minha prótese descolou. Meu perdão, porque eu vim aqui no canto e tirei ela, porque falta 4 minutinhos. Esses 4 minutinhos, vamos orar. Amém, irmãos? Me ajuda aí, dando like, curtindo, compartilhando, porque eu quero realizar o meu sonho. É muito sonho e eu não posso contar, porque os irmãos de José, quando José contou o sonho dele, os irmãos de José ficaram com inveja e venderam José como escravo. E eu não sou escrava de Satanás. O sonho é meu, pega o seu e vai orar 3 horas da manhã, que é o que eu faço. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Senhor, nesta noite, Pai, estou eu aqui, Pai querido, orando e te agradecendo, Pai. Ah, Senhor amado, toma nas tuas mãos, Pai, essa chance, essa oportunidade, Senhor. Eu vi, Pai querido, que entrou muita gente que está na sala, Pai. Toma aí, Pai querido, nas tuas mãos, crente ou não crente, Pai querido, aonde a minha voz alcançar, Pai querido, que o Senhor leva, Pai, não só aqui, mas no mundo inteiro, que chegue até o meu irmão Luciano, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Helena. Deus te abençoe. Ai, linda.